Síndrome do gêmeo evanescente, ou também chamado de síndrome do gêmeo sobrevivente. É um tema muito pouco discutido, né, mundialmente. Até o nome é difícil, né, de falar, mas que deve ser divulgado e cada vez mais disseminado aí, pelo menos por nós consteladores, né, nesse grupo que nos une. Enfim, existe alguns pesquisadores que trazem, né, a síndrome gêmeo, explicam e até formas de tratar e de constelar esses gêmeos sobreviventes, ou como aparecem esses gêmeos sobreviventes ou evanescentes, né? Por exemplo, a Graziella Frame, que é da Itália, e também a Tia Hayton, da Inglaterra, alguns brasileiros também, como a Kátia Monari, que é uma das pioneiras aqui, que também trabalham a síndrome do gêmeo sobrevivente. Bom, apesar desse nome estranho, esses autores eles trazem uma média de 70 a 90% da população um dia foi gêmea, teve uma gestação gemelar. Mas como assim, Carmen? Mas elas não foram vistas em exames, porque foram bem no início da gestação. Então imagine você, a sua mãe grávida, você com poucas semanas de formação e com o irmão também. E em uma semana, poucas semanas, esse embrião, que é o seu irmão, ele evanece, ele perde, e às vezes com um sangramento que passou despercebido, né? Só que a memória dessa perda ela é registrada pelo sobrevivente que fica. Então, enquanto estavam lá os dois embriões, tinha movimento, a mãe se movimentava, os dois se movimentavam, tinha relação entre eles. E nessa fase ainda tem um pequeno esboço do cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro que registra o nosso inconsciente. Então, ele consegue pegar essas memórias de percepções. Então, ali tem troca de energia, tem movimento, tem luz, né, pelos esses movimentos dos sacos gestacionais. Até que, em certo momento, um desses sacos gestacionais começa a se hipodesenvolver. Pouco fluxo sanguíneo, pouca situação de desenvolvimento, até o momento que ele vai evanescendo e é perdida essa gestação, esse embrião. E o que fica como se assistisse essa memória e começa agora a ter um vazio ali e o que era luz começa a ser substituído pelo escuro, processo de decomposição, porque muitas vezes esse gêmeo ainda ele fica, ele é absorvido, ele não é excretado. E a memória fica dessa perda, né, desse irmãozinho gêmeo. Então é uma ligação muito forte que vai refletir nesse que ficou no sobrevivente para a vida inteira, né, o chamado sobrevivente, porque ele tem esse registro, foi registrado numa fase da vida dele, que ele teve um irmão, que ele foi gêmeo, ou de um ou vários gêmeos, e aí ele pode registrar diversas informações dessa fase intrauterina. Pode ser que ele tenha uma sensação que ele foi abandonado, que ele não foi suficiente para manter esse irmãozinho perto dele, e aí ele pode espelhar isso nos relacionamentos. Ele entra dando demais para que ele seja, né, não seja de novo abandonado como foi um dia. Ele pode ter a experiência de ter sido rejeitado ou que não é suficiente para ter salvado esse irmão. E aí ele espelha nisso, então ele sempre entra com o pé atrás nas relações, ou às vezes ele se isola também. É muito comum o gêmeo sobrevivente não conseguir se adaptar em grupo, entrar em grupos, ele fica muito isolado. É aquele que fica em videogame, desconectado do mundo, muitas vezes com uma energia de morte, às vezes ele mesmo se fere, ele tem atitudes que põem em risco a vida dele. Alguns têm muita dificuldade com o luto, têm muita dificuldade com a morte, alguns adoram esse movimento de morte. Enfim, por isso que é uma síndrome que tem características muito diversificadas, né? Alguns têm um registro muito intenso, outros têm poucos sintomas, poucos registros dessa fase. Então, esse movimento onde tinha dois sacos vitelinos e um não vinga, estoura, esse movimento de estourar muitas vezes é captado por esse que ficou. Então, são crianças que crescem com medo de barulho, vão em aniversários, têm medo do bexigão que estoura, enfim. Ou a sensação, né, do aspecto de estourar e vir pedaços sobre ele. Às vezes, essas crianças têm medo de animais que voam, borboleta, pássaros que vêm em cima dele. Muito comum também autismo, né, os autistas que têm medo de barulho. Então, a relação desse estouro do saco que fica registrado na memória. Enfim, muitos sintomas podem vir da experiência que esse embrião teve com essa memória de perda, né? De perda desse irmão que evaneceu e ele sobreviveu.
E a maior característica é que esse cresce com uma dívida que fica ali no inconsciente mais ou menos assim, né? Se esse não teve o direito de viver, eu também não tenho o direito. Então eu não vou prosperar financeiramente, eu não vou prosperar profissionalmente, nos relacionamentos, porque se aquele que não teve direito se foi, porque eu agora tenho esse direito, né? Os gêmeos, todo mundo que conviveu com algum irmão gêmeo sabe que eles são conectados, né? Eles têm conversas metafóricas, às vezes um olha para o outro e já consegue interpretar o que o outro está pensando. Então, imagine na formação desse cérebro reptiliano, captando essas informações lá na gestação. Então, essa conversa metafórica já existe lá, isso já é provado que existe. Então, todo esse registro é espelhado para a vida do sobrevivente. No mundo inteiro, mas que alguns pesquisadores trazem, e na minha experiência de constelação, é muito comum aparecer no movimento de constelar um gêmeo evanescente. E aí a gente faz o movimento correto de liberação, que é ir na origem, depois eu vou explicar isso, e também depois a ressignificação do sobrevivente, né? Tirando a identidade do gêmeo evanescente para o gêmeo sobrevivente. Por quê? É como se ele ficasse com duas identidades, uma de vida e uma de morte, né? E espelhasse e tivesse essa dupla personalidade. Por isso que é muito comum também a bipolaridade nessas pessoas que crescem com esse registro da síndrome do gêmeo evanescente. Enfim, são várias as características, desde depressão, síndrome do pânico, autismo, diversas características que vai depender do que aquela memória, aquele cérebro reptiliano vivenciou e registrou naquele movimento de perda do irmão.